Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 121 Smartcast, o podcast da 121 Smart Shop. Eu sou o Vinícius, CEO da 121, e hoje temos a honra de receber aqui a Carol, a mais nova embaixadora da 121. Carol, que é uma das principais vozes do RH do LinkedIn na América Latina, na África, né, Carol? É uma honra recebê-la aqui. Né? Vou falar um pouquinho do teu currículo, depois a gente entra um pouquinho mais na tua história, na tua trajetória, mas hoje a Carol ela é a mulher mais seguida do LinkedIn na América Latina e na África, eleita entre as 50 maiores creators globais da plataforma e a especialista em RH mais seguida do LinkedIn, além de TED Speaker. Carol, um prazer tê-la conosco, obrigado por vir aqui, é um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite, Vini. Eu tô bem feliz de estar aqui e animada para o nosso papo. Show de bola, muito obrigado. E Carol, acho que a gente pode começar do começo, né? Entendendo Aham. um pouco mais quem é a Carol, como é que foi tua trajetória, como é que você conseguiu conquistar tudo isso, chegar até aqui, até para que as pessoas possam, né, se inspirar, ter como Uhum. exemplo e quem sabe aí tirar vários insights, né, para a vida e poder ajudar. Ah, E eu mesmo, né, quero entender um boa. pouco mais, me inspirar para também aplicar aí no meu dia a dia. Cara, vamos lá. Eu estudei psicologia e quando eu entrei na faculdade, era muito louco, porque no primeiro dia, os professores perguntavam: o que você quer fazer na psicologia? E todo mundo queria ir para a clínica. Eu não queria. Eu sabia que eu não queria ir para a clínica, mas não sabia o que eu queria fazer. Sim. E aí eu fui me aventurando ali pela faculdade, todo o estágio que dava para fazer, eu fiz. Até que no final do segundo ano da faculdade, eram 4 anos, porque eu estudei período integral, eu ia desistir do curso. Porque eu tinha feito estágio em tudo, tinha detestado todos eles. E aí eu conversei com um professor que era próximo a mim e falei que eu ia desistir, fui me despedir dele. E ele me falou assim: Carol, no próximo semestre você vai poder fazer o seu último estágio, que é na área organizacional. Faz assim, tenta esse estágio. Se você não gostar, aí você se desiste depois, mas pelo menos você vai ter certeza que você tentou tudo. Eu falei: tá bom. O que que custa eu Fez ficar mais sentido. 6 meses? E eu continuei mais 6 meses. E, cara, eu fiz um estágio no RH, numa empresa que era muito importante para mim, porque foi a empresa onde meu pai trabalhou durante toda a vida, Que mudou a vida legal. da minha família, ele ter conseguido aquele emprego, e eu me encontrei ali. Então, desde que eu comecei a trabalhar com RH, eu sabia que era isso que eu queria fazer. É óbvio que eu não sonhava em trabalhar com RH, porque ninguém sonha, né? Sim. Imagina você é uma criança, o que você quer fazer? Eu quero trabalhar com RH. Não Perfeito. existe isso. Mas eu me descobri ali. E eu entendi que eu tinha alguma aptidão para aquilo. Eu sempre contratei as pessoas desde o meu primeiro estágio. Então, eu fiz estágio nessa empresa por 2 anos. O estágio terminou, eu saí de Taubaté, mudei para São Paulo. E aí, eu trabalhei no restaurante no começo, mas logo encontrei um emprego numa consultoria de RH. Sim. E aí, essa consultoria me ensinou a base de tudo que eu sei. Eu devo muito a essa consultoria, porque eu entrei para fazer processo seletivo. Então, lá eu passei 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio eu contratei milhares e milhares de pessoas. E aí, quando eu falo milhares, é milhares mesmo, porque a gente contratava um volume gigantesco. E a gente contratava muito para o setor automotivo, mas também em empresas de temporada. Então, no Natal, a gente contratava para a empresa que faz panetone, um tanto de gente. Legal. Na Páscoa, para ovo de Páscoa. E temporário para shopping também. Então, a gente trabalhava com muito volume. E aí lá eu fui aprendendo na prática, eu já tinha feito processo seletivo em menor escala, mas ali eu aprendi de fato como se contrata uma pessoa, e aí eu comecei a entender todos os desafios do RH, porque trabalhando numa parte do recrutamento, é difícil pra caramba você encontrar o melhor Sim. talento. Aí a gente tem aquele trabalho, faz aquela sabatina, traz a pessoa para a empresa, e dali a 6 meses o cara sai porque a empresa não é legal, porque a empresa não se preocupa com ele, não pensa nele, não tem um salário competitivo, mas também não tem outras coisas, porque não é só o salário. Sim. Então, o restante do processo impacta muito no começo, Perfeito. que é o recrutamento, que é onde eu me especializei. Então, eu trabalhei nessa consultoria, depois a consultoria passou por um problema, faliu, eu abri a minha consultoria de recrutamento e comecei a contratar para as empresas, até que eu começo na internet. Isso aí a gente está falando de 2018, eu Perfeito. criei o meu perfil do LinkedIn, nesse momento eu já tinha uma conta, mas eu reativei ali, e aí eu passei a produzir conteúdo com foco em mostrar para as pessoas candidatas o que elas fazem de errado e por que elas são reprovadas o tempo todo. Sim.
Aí, dali pra cá, eu comecei a intensificar bastante a produção de conteúdo. No começo eu falava só com o candidato, mas agora, depois de um tempo, eu comecei a falar com a empresa também. E o LinkedIn se tornou o meu principal trabalho. Então, hoje, o que eu Excelente. faço é estar ali no LinkedIn produzindo conteúdo. Pô, que legal. Então, basicamente, tu trouxe toda a tua vivência, toda a experiência, conseguiu digitalizar ela, canalizar no LinkedIn e Aham. ensinar pessoas através, né, usando o LinkedIn para educar as pessoas nesse sentido, né? Isso, tanto para educar o candidato, mas também a empresa. Porque é aquilo que eu falei, não adianta o recrutador fazer um trabalho muito bem feito e trazer a pessoa se a empresa não consegue sustentar esse Reter esse talento. talento, né? Isso. Perfeito. A gente está no momento que tem muito profissional fora do mercado. A taxa de desemprego ela é bastante alta. Só que apesar disso, fechar uma vaga é muito Muito difícil. difícil, As exato. pessoas, elas não estão mais graças a Deus, Aham. já não se aceita mais qualquer emprego, principalmente quando está subindo o nível hierárquico. Não Sim. é assim, a pessoa ela não vai mais para trabalhar num ambiente completamente insalubre, com salário mais ou menos, e aí o benefício que a empresa oferece é o vale transporte. E nem é Perfeito. um benefício, um vale Exato. transporte, mas é isso que eles oferecem, Sim. sabe? Então eu falo muito sobre o papel da empresa também, de olhar Sim. para a pessoa como um ser humano, de entender o profissional na sua totalidade e de proporcionar um ambiente de trabalho para que ele fique. Porque não basta atrair, a gente precisa Sim. reter. Não, perfeito. É, e eu enxergo que ajudando também os candidatos, isso reflete como um benefício para as empresas. Como você bem comentou, muitas acho que têm vagas abertas, não conseguem encontrar, então a partir do momento que aquele profissional ele consegue se expor de uma maneira correta, a empresa também consegue fechar aquele cargo, trazer mais produtividade para dentro, então acaba ajudando os dois lados ali desse jogo, vamos dizer assim, né? Sim, facilita para todo mundo, até porque a Forbes fez uma pesquisa recente e mostrou que 70% das vagas não tem mais divulgação aberta. É muito trabalhoso Sim, divulgar uma vaga, receber muitos currículos. Então agora o processo de hunting, ele é de fato um sim. hunt, a gente vai buscar essa pessoa. Mas se não consegue encontrar, o processo seletivo trava. Trava, perfeito, legal. E você comentou uma parte que eu achei bem interessante, que acho que hoje em dia até já é bem comentada essa questão, mas é que não é só o salário, tem toda a questão de benefício, de como reter aquele colaborador e tudo mais. E assim, na tua percepção, como que funciona isso? Isso varia de um cargo para o outro, de uma empresa para outra, isso está muito atrelado à cultura. Como assim saber, né, se aquela empresa enfim, eu como empresa, como que eu posso entender quais benefícios é mais condizente para oferecer para os meus colaboradores? Enfim, como que normalmente vocês avaliam isso? Tá, eu acho que tem dois pontos. O primeiro deles é o mais óbvio de todos e é o que as empresas menos fazem, que é perguntar para as pessoas. Sim, A pessoa está lá. Eu quero oferecer um benefício para ela. sim, E eu pergunto para todo mundo, menos para quem vai receber o benefício. Porque o que pode fazer sentido para você não é o que vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, o primeiro passo nem precisa começar daí. É necessário conhecer os tipos de benefícios que existem no mercado, porque muitas vezes as empresas elas estão olhando tanto para o tradicional e elas esquecem que existem várias outras possibilidades que são muito mais atrativas. A gente está em 2025. Não dá para eu pensar benefício como se eu ainda estivesse em 1990. sim, As pessoas elas não precisam mais só de vale transporte, vale alimentação. Elas precisam de outras coisas. As pessoas hoje elas gostam de comodidade. Não é todo mundo que quer sair para comer em outro lugar. A pessoa ela também quer cultura. sim, Então você pode incentivar isso, academia. sim, Então existem várias questões que estão envolvidas ali e olhar para o indivíduo. Então pesquisar as opções e não se ater apenas no básico, porque o básico hoje já não funciona mais, e perguntar para o seu time, sim. porque eles vão responder. E existem tipos de empresas diferentes, né? Uma empresa de tecnologia, acredito que os benefícios eles vão ser diferentes do que uma indústria, às vezes, né, do que modelos diferentes, ou um escritório de investimento, são perfis de pessoas diferentes e vão ter necessidades diferentes, né? Acho que é um papel importante da empresa e mais especificamente do RH, né, tentar conseguir mapear essa necessidade. Sim, e eu acho que também olhar para a particularidade do seu negócio, porque existem empresas que estão em regiões extremamente isoladas. E aí ela tem um refeitório ali, óbvio, porque não dá para a pessoa sair Sim, para comer. Mas e se ele quiser alguma outra coisa? O que sim, você oferece sim, ali? O cara não vai sair da empresa, ele vai sim, de ônibus, ou sim, então demora muito no transporte. Até
outras opções mais saudáveis. A gente Sim. vê uma geração que se preocupa muito com a saúde. Perfeito. E nem sempre eu quero comer um chocolate. Pô, eu quero comer uma coisa gostosa, mas uma coisa que seja zero açúcar, Sim, algo que encaixe ali na excelente. minha dieta. Então, entender isso é importante Sim. demais. Não, e é muito legal você comentar isso, Carol, porque acho que é por isso que teve sinergia, né, entre a One-to-One e você, porque justamente o que a gente chega para oferecer nesses ambientes de trabalho, fazendo um pouquinho do merchan aqui da marca, né, já, mas achei bem interessante comentar, é justamente isso. Né? Então a gente chega como um benefício mesmo dentro das empresas, as pessoas elas têm acesso ali 24 horas àquele alimento, não precisa sair do trabalho, não precisa se deslocar, enfim, a gente antes de inaugurar roda pesquisas para saber qual mix de produto colocar nas empresas, então o funcionário tem a oportunidade de indicar, de pedir por algo específico, a gente consegue às vezes mapear uma necessidade que a própria empresa não sabe. Então isso é muito legal porque a gente sempre vende a One-to-One, sempre apresenta de fato como um hub de benefício para que a empresa use da One-to-One para reter os talentos, né? Isso atinge até a cultura. Eu sempre digo que a One-to-One é a forma mais democrática de levar tecnologia para a empresa, porque alimento todo mundo come, desde a zeladoria até a diretoria. Então acaba atingindo justamente esses pontos que você comentou. Isso é bem legal. E eu acho, e outra coisa bem interessante, que os benefícios de 2025 não são iguais aos de 1990. Isso faz total sentido, porque hoje a questão da academia, né, a tecnologia ela permite ter essa integração entre várias academias associadas ali a um sistema, uma plataforma que a pessoa pode acessar. Em 1990 isso não seria possível, né? A própria One-to-One, hoje todas as tecnologias que a gente usa nos armários não existiam lá atrás, e hoje existe, né? E até ainda falando da One-to-One, hoje não tem nenhum custo para a empresa. Então, às vezes, muitas das vezes, o benefício não necessariamente ele vai se atrelar a um custo para a empresa. Né? É literalmente mapear e procurar soluções que possam se encaixar. E aí eu vejo também como uma questão até de produtividade, porque a pessoa quer comer um bombom. Aí ela tem que, mesmo que ela esteja aqui em São Paulo, trabalhe na Faria Lima, só que ela trabalha no 17º andar. Aí ela tem que descer 17 andares de elevador, atravessar a rua. Atravessar a rua na Paulista também é um negócio complicadíssimo. E às vezes com chuva, com sol também. Com chuva, com sol. Então, assim, esse trajeto, 20 minutos. Exato. Pô, eu consigo não economizar esses 20 minutos que a pessoa poderia estar trabalhando, mas ela poderia fazer isso sentada. Pega um chocolatinho, senta em algum lugar ali, tá no horário de almoço. Exato. Sabe? Essa logística também é muito importante. E uma coisa também que eu penso, Vini, é que, graças a Deus, as pessoas elas fumam cada vez menos. Sim. Mas o conforto do cigarro, ele também é um conforto emocional da comida. Então, você tá meio bravo, estressado, porque eu queria tanto um chocolate. Sim. E saber que você pode sair da tua mesa e você vai encontrar um chocolatinho ali, dá aquele alívio, porque é o processo do cigarro. Sim. A pessoa, ela tá ali mais nervosa, mais agitada, aí eu vou fumar. E que bom que já não é mais o cigarro. Mas eu como um chocolate, eu tomo um energético, eu transfiro isso, porque a comida ela é emocional. Sim, perfeito. Então ter ali um estoque de emoções para as pessoas é muito importante. Sim, e esse é um ponto também bem bacana que eu sempre toco, seja para os nossos colaboradores ou até para franqueados, para a gente traduzir o consumo num momento que a pessoa está vivendo. Como você bem comentou, ela não está comprando um chocolate. Às vezes ela está aproveitando aquele momento para relaxar de um problema que ela acabou de resolver ou para comemorar uma conquista, um contrato fechado. O famoso eu mereço, né? Eu mereço, isso mesmo. Fora uma série de outras necessidades. A gente, não só em escritório, mas, por exemplo, a gente tem hospitais que ficam às vezes do lado do centro obstétricos, que está ali o pai e a mãe, às vezes por horas sem conseguir comer, porque tem o nascimento do filho, passa por aquele momento de nervosismo. Então a gente poder proporcionar esses momentos, né, para as pessoas é muito legal. Então eu sempre gosto de traduzir isso em momentos e não só o consumo propriamente dito, né? Porque a comida tem muito esse apelo, né? Você se reúne com os seus amigos para comer, você tá fazendo um almoço de domingo com a sua família. E já vem desde a tradição cristã, né? Jesus se reunia para comer com os discípulos, então faz muito sentido. Faz muito sentido, perfeito. E assim, hoje, eu não sei se existe algum estudo, ou tu pode exemplificar pra gente, assim,
quanto que o colaborador hoje, claro, com essas novas gerações vai mudando bastante esse hábito, né? Mas como que hoje os colaboradores ele avaliam a questão salarial e a questão assim, do ambiente da empresa? O ambiente envolve esses benefícios, essas opções. Existe hoje uma relação proporcional? Quanto que isso impacta na decisão de um colaborador? Tanto para ficar, mas também para decidir aderir à vaga, né? Sim, as pessoas elas trocam muito mais de emprego por problemas com a liderança e ambiente de trabalho do que por salário. Legal. Muito mais. Até porque depois da pandemia, o profissional repensou muito a saúde mental. Graças a Deus, isso é uma mudança muito positiva. Sim. E principalmente a geração Z. A geração Z é uma geração que não aceita muitas coisas. E eu acho isso ótimo. Porque nós aceitamos, nossos pais aceitaram. E olha como a gente tá. Sim. Que bom que eles estão diferentes de nós. Então, olhar para o todo não é mais sobre o salário. Sim. Já não é mais sobre só o que você recebe financeiramente. É todo o conjunto. Então, olhar para os benefícios e para o ambiente. E também para a cultura da empresa. E a cultura da empresa dita muitos benefícios que a empresa oferece. Uma empresa que tem por cultura se importar verdadeiramente com o time é uma empresa que jamais toleraria dizer que o benefício é o vale transporte. Sim. Uma empresa que se preocupa com as pessoas está se preocupando com o todo. Então, ela está olhando ali para o ser humano em sua totalidade, de forma integral e cuidando dos detalhes. Porque o detalhe importa. Sim. Muitas vezes, o detalhe passa despercebido para você que proporciona. Sim. Mas para quem recebe, faz muita diferença. O impacto no dia a dia ali... Né, são as pequenas coisas, São as pequenas coisas, perfeito. Não, legal. E a gente consegue observar até a empresa que a gente coloca a unidade, a gente até gosta de se aproximar bastante do RH, entender de forma que a gente pode impactar, né, da melhor forma possível. E, de fato, tem empresas hoje que a gente visita que tem até creche para filho dos colaboradores ficarem. Então, assim, a One to One chega para agregar ainda mais, mas a gente percebe que isso, culturalmente, a empresa já tem essa preocupação, porque a gente observa em outras áreas também, né? Sim, olhar para os benefícios diz muito sobre a empresa. Eu, inclusive, falo muito isso no meu conteúdo. Quer entender se a empresa realmente se preocupa e valoriza o profissional? Olha os benefícios que ela oferece. Sim. É um excelente termômetro. Se a empresa tem um pacote de benefícios legal, a tendência é que o ambiente seja um bom ambiente para se trabalhar. Não, que bacana. E olhando hoje assim da perspectiva da empresa, né? Tem alguma dica que tu costuma dar nas tuas consultorias, seja para encontrar talentos ou reter, assim, algo que tu, enfim, que as empresas costumam adotar, talvez mais atual até? Cara, eu acho que para os dois pontos, né? Para contratar talento, a gente precisa ir muito para esse lado da Forbes, que mostra que 70% das vagas não são divulgadas. O melhor talento não está procurando esse emprego de forma desesperada. Sim. O melhor talento, ele sabe que ele é bom. Sim. E que as empresas estão buscando por ele. Então, mudar esse processo, fazer de fato um hunting, pesquisar mais sobre a pessoa. O currículo dela não diz quem ela é. Sim. Então, o currículo de papel, ou então, o de papel já morreu, né? Mas Sim. O site de vagas, esses cadastros já não é mais a melhor alternativa, porque o cadastro no site de vaga é um recorte muito pequeno de quem você é. Sim, quando a gente vai para um perfil, então falando do LinkedIn, a pessoa ela tem muito mais espaço para mostrar de fato competências. Sim. E aí a gente traz a pessoa para entrevista, e tendo uma boa entrevista, principalmente seguindo aí um formato de seleção por competências e não por características, isso faz com que você consiga encontrar as melhores pessoas. Sim. Mas é como eu te falei, não dá para atrair o talento se você não retém o talento. Perfeito. E a principal estratégia que a empresa pode adotar para reter o talento é pensar na experiência que ele tem dentro da empresa. As empresas elas são muito preocupadas na experiência do cliente, então ficam criando infinitas siglas para a experiência do usuário, a experiência do cliente, sendo que o seu funcionário é o teu principal cliente, até porque é ele que vai fazer com que outros clientes Sim. venham. Não tem como não cuidar mais das pessoas. Olhar para a saúde dessas pessoas, olhar para o ambiente que elas trabalham e olhar para o que é importante para elas, Sim. dentro da empresa, principalmente. Não, faz total sentido. E, Carol, se a gente for olhar para o outro lado, né? Você hoje tem um curso, mentora milhares de pessoas, né? Educa, olhando para o lado do candidato, assim. Sei que é complexo, né, da gente conseguir explicar as melhores formas dele se expor, mas tem algo que tu enxerga assim como principal, acho que isso é um bom ponto. A gente até estava conversando antes do fato da pessoa, né,
estar ativa, empregado, isso aumenta as chances também, mas teria alguma outra dica que tu poderia dar para quem às vezes tá querendo ser encontrado por um hunter, por exemplo? Cara, a principal dica para qualquer pessoa, independente do que ela faz do nível hierárquico, para ela conseguir um emprego melhor, é ela entender quais são e onde inserir as palavras-chave. Sim. Palavra-chave, ela entra no LinkedIn, ela entra no currículo, em qualquer site de vaga e ela norteia como você se comporta na entrevista de emprego. Então, palavra-chave é como se fosse o coração Legal. do processo seletivo. A partir do momento que você tem clareza de essas são as minhas palavras-chave, Sim. a partir dali, as coisas elas ficam muito mais rápidas e mais fáceis para você. Sim. Então, você precisa entender, fazer, e aí a gente descobre palavra-chave fazendo pesquisa de mercado Sim. e não com base no que você acha, até porque o que você acha não é o certo, você não é o recrutador. Sim. Pesquisa muitas vagas da tua área de atuação, vai encontrando padrões. O próprio ChatGPT ajuda Hoje ajuda demais. muito. Então, pô, encontrou 20, 25 vagas da tua área de atuação. Copia o descritivo dessas vagas, joga todos no ChatGPT e pede para ele relacionar as palavras que mais se repetem. Tá ali. Interessantíssimo. Então, o próprio ChatGPT vai te mostrar, e aí é claro que você vai filtrar as que de fato fazem sentido, e são essas que vão estar em todos os lugares e que você, no momento da entrevista, vai reforçar isso cada vez mais. Não tem nada mais importante que Sim. palavra-chave. Isso seria a principal dica, então, para quem tá querendo se Com colocar, certeza, se expor. porque a palavra-chave, ela é uma dica que se aplica para a etapa de quem está procurando vaga, que é o currículo, para a etapa de quem está querendo ser encontrado, que é o Sim. LinkedIn, para a etapa que todo mundo vai passar, que é a entrevista de emprego. Sim. Então, ela é Acaba usando no processo no inteiro, processo né? inteiro. Não, fantástico. Legal, Carol. E assim, né, toda essa... agora como embaixadora da One-to-One, tudo isso, né, toda essa questão, esse contexto, e toda essa tua experiência que tu já traz do RH, de entender sobre benefícios, sobre retenção de talentos e tudo mais, como que tu enxerga, né, até a própria One-to-One dentro desse contexto, falando um pouquinho, às vezes, como que as empresas poderiam, né, explorar melhor esse benefício, como que você correlaciona aí o que a gente oferece hoje, né, com essa realidade, tudo que tu já vivenciou? Eu acho que a One-to-One, ela vem como um benefício onde a empresa tem baixíssima manutenção, então não é algo que vai... Porque assim, também tem uma coisa muito séria quando a gente fala de benefícios. O RH tem 1 milhão de coisas para fazer. Às vezes não dá, porque não dá para inserir mais uma demanda para o profissional de RH que está extremamente Perfeito. sobrecarregado. Então, a culpa da empresa não ter um benefício legal nem sempre é do RH, que também é um funcionário. Não dá para Perfeito. ficar onerando o profissional de RH com mais uma coisa para ele tomar conta. Então, eu vejo a One-to-One como algo que o RH implementa, mas o coitado não precisa ficar ali fazendo Excelente. manutenção. Porque ele não tem tempo. Eu, como já fui RH de empresas, não rola colocar mais uma demanda em cima do coitado do profissional do RH. Então, não ter esse trabalho, essa atividade tão ativa do RH é super importante. Eu acredito que mostrar para o colaborador que a gente está colocando aqui uma geladeira, um armário, mas o que tem aqui dentro não é o que eu quero, é o que vocês querem, Excelente. porque é para vocês. Então, olha, tem uma pesquisa. Vocês gostam do quê? Não, aqui a gente gosta muito de salgadinho e Coca-Cola, tudo bem. Excelente. Mas não, a gente é mais fitness, então, eu quero que tenha bebida proteica, barrinha de proteína. Então tá bom, é isso aqui. Sim. Porque isso já mostra para as pessoas, elas já conseguem perceber que são ouvidas. Tem uma preocupação da empresa para com elas, né? E, cara, no mundo que a gente vive hoje, com a taxa de ansiedade lá em cima, questões mentais, o ser humano, no final das contas, ele só quer ser ouvido. Sim. Pega uma pessoa que você tá acabando de conhecer, quer ter um relacionamento legal com ela? Chama ela pra almoçar. Não fala sobre você, não, só pergunta. A pessoa vai sair com uma sensação, nossa, mas aquele Vini é um cara que se importa, né? As pessoas, elas querem ser ouvidas. Sim. Então, mostrar, olha, eu trouxe algo aqui pra vocês. E antes da gente implementar, eu preciso saber o que vocês querem. Já gera essa sensação legal, Sim. já coloca a experiência da pessoa colaboradora
lá em cima. Além de que vai mostrar também para os novos que estão chegando o quanto a empresa de fato Sim. se importa com as pessoas. Sim, excelente, Carol, muito legal, faz total sentido. E, Carol, você tinha comentado também antes que você já trabalhou também, acho que tem muito a ver com a parte do RH, essa questão do endomarketing, né? Então, marketing dentro das empresas. E muitas vezes, como a gente tem contato com bastante pessoas do RH, já chegou para nós assim, a gente tem um tal benefício, mas as pessoas não aderiram, não utilizaram. Eu acho que nessa questão o endomarketing ajuda muito, Sim. né? E também passou por mudanças, né? A gente veio por uma série de tecnologias e redes sociais e o WhatsApp que né, inundou aí os hábitos de todo mundo. Como hoje o RH ou a empresa pode usar o endomarketing para talvez divulgar esses benefícios, fazer as pessoas aderirem? Acho que tem um papel importante nisso também, né? Sim, é necessário haver uma campanha de incentivo, porque sempre que algo novo é inserido, as pessoas elas apresentam resistências. Então, colocar o ponto dentro da empresa não é o suficiente. As pessoas elas precisam, primeiro, ser envolvidas nesse processo, então incentivar que elas respondam o formulário, mostrar para elas que é absurdamente fácil. Você vai baixar um aplicativo em 2 minutos e vai preencher umas informações super básicas e aí você escaneia o QR Code, abriu a porta, pega o que você quer. Então, é muito fácil. Ah, mas eu não tenho o celular cadastrado, o cartão no meu telefone. Não, a maquininha tá aqui do lado. Excelente. Então, mostrar para eles que é um processo super fácil, que todo mundo consegue fazer, até porque tem diferentes gerações dentro da empresa. E a gente tem pessoas que não têm tanta aptidão com tecnologia. Então, elas podem ficar receosas. Então, elas precisam saber que é mais simples. E incentivar as pessoas. Então, talvez vai dar um bônus ao invés de... Porque tem um negócio ridículo que acontece, que é assim, a empresa bateu recorde de faturamento. Aí todo mundo vai almoçar. Quando volta, tem um sonho de valsa. Bombom, Gente, dá até raiva. Pô, foi o recorde de faturamento. E você tá me dando esse bombom aqui? Não é condizente com... Pô, não vou nem comer Exato, esse bombom. exato. Ridículo. Então, botar um saldo para que a pessoa comece a usar, dizer para ela, premiar as pessoas assim, para que incentivar. O começo só que é difícil. É igual um aplicativo do seu celular de delivery que entrega comida. Até você... Criar o hábito, né? Até começar... Quem não começou ainda nem começa, porque é um caminho sem volta. Sim. É a mesma coisa. Incentivar para que essas pessoas façam isso. Então, a comunicação interna, tem as empresas que ainda têm aqueles quadros de aviso, falar sobre isso, incentivar que as pessoas passem lá para conhecer como é, talvez gravar um tutorial super simples de como baixa o aplicativo, onde baixa o aplicativo, como faz para abrir a porta, como faz para pagar. Porque se simplesmente botar um ponto ali fora e esperar que as pessoas vão usar, elas não vão. Elas precisam ser é necessário ter incentivadas. essa ação, né? Sim. E é legal, né? Como eu comentei, a gente tem o formulário de pesquisa, a gente tem as campanhas de cashback no começo, então tudo isso incentiva as pessoas a utilizarem, né? E não só por comprarem, mas por aproveitarem aquele benefício, né? Então, a empresa pensou, ela, né, teve essa preocupação, então é legal quando usa, quando utiliza, quando o pessoal gosta, quando a gente recebe feedback, não só positivo, mas até para melhorar, para pôr um produto que ela tá buscando, então tudo isso é muito legal, né? Ajuda bastante no uso ali do dia a dia dos colaboradores, é bem bacana mesmo. E Carol, acho que até já finalizando aí um pouco, então a One tem o selo de aprovação ali da Carol, as empresas podem confiar, podem colocar. Tem, com certeza tem o selo de aprovação, eu acho que é uma iniciativa muito legal, tanto para a empresa, mas principalmente para o colaborador, até porque foi feito para ele, é pensando nele. Eu acho que é uma iniciativa que ajuda demais as pessoas, poupa tempo, tem ali rapidinho para ela pegar o que ela quiser, fácil acesso. Se não tem algo que eu quero, eu posso sugerir, porque as sugestões elas são levadas em conta. Sim, não, que legal, a gente fica bastante contente com isso também. Bom, Carol, queria agradecer a tua presença, né? Agradecer também por compartilhar toda essa visão, trazer essa experiência, né? São poucos minutos de conversa, a gente já consegue entender, perceber essa grandeza do teu conhecimento, né? O quanto que já conseguiu adquirir de experiência sobre RH, sobre benefício, entender as necessidades dos colaboradores. É muito legal a gente poder conversar, né? E compartilhar conhecimento nesse sentido. Então, agradeço de coração aí por ter participado aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz de estar aqui. Show de bola, Carol. Obrigado. Que a gente possa ter outras conversas aí sobre vários assuntos também. Teremos, com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.